Olá, meu nome é João Batista, hoje é 23 de dezembro de 2021. O canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre apresenta mais um vídeo para a edificação da Igreja. O título é Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Fique conosco até o final. Serão mostradas passagens bíblicas que afirmam essa verdade. Alguns segmentos, chamados unicistas, acreditam em um único Deus verdadeiro e Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, mas negam a Jesus como o único Deus verdadeiro. Alguns até acreditam que Jesus é um Deus menor e que em algum momento da criação ele foi criado. Fique conosco até o final. Se possível, se inscrevam nesse canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A seguir, a introdução de Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. E seguimos com a introdução do tema. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Nesse vídeo, iremos destacar textos bíblicos que provam que o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e também textos bíblicos os quais são usados para negarem que Jesus é o verdadeiro e o único Deus. Inicialmente, queremos destacar que há vários erros de tradução das Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos e do Apocalipse. E vejam só esse erro de tradução gravíssimo que muda completamente o entendimento do texto. Vejam a seguir. Salmo 138, tradução João Ferreira de Almeida, corrigida, 1948, versão errada. Ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Salmo de Davi: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Agora vejamos, Salmo 138, versão João Ferreira de Almeida, atualizada, versão certa. Ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Graças te dou de todo o meu coração. Diante dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclino-me para o teu santo templo. E louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Podemos observar claramente nas duas traduções do Salmo 138, que na tradução errada diz: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. E está errado, pois é impossível que o próprio Deus, Verbo, Palavra, seja maior que Ele mesmo, porque a sua palavra, Verbo, Jesus, Deus,
não pode ser maior que o nome dele, pois tudo nele é ele mesmo, ou seja, a palavra é ele, seu nome é ele, o próprio Deus. Dito isto, a tradução correta é essa: pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E com esse exemplo, seguimos com o tema principal: Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida. Prosseguindo com o tema: Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, destacamos os textos a seguir. Assim diz o Senhor, Rei de Israel: eu sou o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Agora vejamos que Jesus disse o mesmo em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é o próprio e único Deus, Verbo, que se fez carne, a saber, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso Deus. E o texto de João 1 confirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no qual conclui-se incontestavelmente: Verbo, Palavra, Jesus, Deus é igual, um. Jesus é o Deus único, o qual se manifestou como Filho em carne, e por isso diz Filipenses 2, 6, 7, 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E como ele, Deus, Jesus, se esvaziou a si mesmo? A resposta é: porque se fez carne, filho. E isso quer dizer, esvaziou-se a si mesmo. Porém, jamais deixou de ser o único Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Ou seja, Jesus, Deus, Espírito, também será confirmado a seguir. E prosseguindo com o tema, Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, destacamos a seguir: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Aqui diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. E quem é esse Deus, a não ser Jesus, o Deus único? Vamos confirmar abaixo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. E então conclui-se que
Deus, Jesus, carne, derramou seu próprio sangue. E é incontroverso, Jesus é o único Deus, Espírito um. E ainda confirma-se: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Eis aí uma prova irrefutável. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, é o mesmo Espírito, ou seja, Jesus é o único Deus, Espírito. E o que é confirmado? Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vós. Efésios 4, 4, 6. Ou seja, há um só Espírito, Deus, Cristo, um. Ou seja, Jesus é o único Deus. E prosseguindo com o tema, Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, vejamos com atenção os textos a seguir. E prosseguimos com o tema: Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Quem é o grande eu sou? Ou eu serei o que serei, já que afirma-se que o verbo ser, no hebraico, não é conjugado no presente. Eu sou, seja como for, a pessoa é Deus, Jesus. O grande eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Vamos conferir os textos. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, 14 e 15. E vejamos o que Jesus disse, e assim se apresenta como eu sou. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. E assim podemos ver com clareza que Jesus é o grande eu sou, ou serei o que serei, ou seja, o único Deus, e fora dele não há outro Deus. E de outras maneiras, Jesus se manifestou como eu sou. Veja: eu sou o pão da vida. João 6, 35, 41, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1, 5. E continuando com o tema Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, vejamos os textos a seguir. Assim está escrito: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo
o sempre. Amém. Romanos 9, 5. A humanidade do Deus encarnado existe para o bem de sua essência corpórea. Não pode haver carne sem humanidade. E uma pessoa sem humanidade não é um ser humano. Dessa forma, a humanidade da carne de Deus é uma propriedade intrínseca da carne encarnada de Deus. Dizer que, quando Deus se torna carne, ele é totalmente divino, porém não humano, não condiz com a verdade, pois mesmo se manifestando em carne, era Deus, e ali habitava o Verbo, a saber, o Espírito de Deus. Ele se manifestou em carne, mas é o Deus bendito para todo o sempre. E prosseguimos com o tema: Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos observar a seguir. Os que creem na doutrina da Trindade afirmam que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, era 100% homem e 100% Deus, e afirmam os ditos estudiosos que Jesus é apenas um agente da criação e não o Deus único e Criador de todas as coisas. De onde os estudiosos e senhores dos contextos inventaram isso? Jesus é apenas um agente da criação? Vejamos, Jesus é o Deus único e Criador de tudo, e não apenas um agente da criação. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Ou seja, Jesus é o Verbo, Palavra, Deus, um. Ele é o único Deus verdadeiro e Criador de todas as coisas, que ao seu tempo se manifestou em carne como Filho, mas é Deus bendito para todos sempre, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. E seguimos com o tema: Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Vejamos mais definições. E prosseguimos com o tema: Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Vejamos o texto a seguir. Como podemos entender essa simples expressão, eu sou, possui um significado infinitamente poderoso e que nos dá uma pequena dimensão da grandiosidade e, ao mesmo tempo, simplicidade de Deus. Podemos chegar à conclusão que o eu sou é o próprio Deus manifesto, ou seja, Deus conosco, Emmanuel, Deus presente, que nunca deixará o seu povo e que morreu numa cruz para pagar uma dívida que não poderíamos pagar. Esse Deus, eu sou, o que sou, é Jesus Cristo. O mesmo Jesus que usou palavras carregadas de poder e de eternidade para se apresentar ao mundo. Nós devemos crer no único eu sou para termos a vida eterna. Jesus disse: porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Assim podemos ver, mais uma vez, Jesus se manifestando como o grande eu sou.
vejamos o que está escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus, Jesus, é o Criador, não a criatura. Foi Ele que fez tudo o que existe no universo e se manifestou à humanidade das seguintes maneiras. Primeiro, como Pai, o Criador. Segundo, Filho, o Salvador. Terceiro, Espírito Santo, o Consolador. Mas são títulos. Deus é Espírito. Veja o que está escrito. Jesus é o Pai da eternidade, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. E com os textos também aqui apresentados é incontroverso. Jesus é o único Deus verdadeiro, Salvador e a vida eterna. E assim também se lê: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou e também nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 10, 11. E assim podemos afirmar: Jesus Cristo é Deus, Salvador, Pai e Espírito um. E vejam a seguir. E prosseguindo com o tema, Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, vejamos o texto a seguir. Cristianismo não é politeísmo. É necessário que todos enxerguem que há. Assim, dizem, e isso não é verdade, que não há três deuses ou pessoas, e sim três manifestações do único Deus. Veja, primeiro, Pai. Deus é Pai de todas as criaturas. Ele é o Criador e o autor de tudo o que existe. Sendo Ele o Pai de toda a criação, Deus é o primeiro e o último. Não existe nenhum outro Deus além do Senhor. Isaías 44, 6. Segundo, Filho, segundo a carne, Jesus Cristo, descendente de Davi, é Filho. Romanos 1:3. Em contrapartida, segundo o Espírito, ele é Deus. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Confira. João 1:14. O Senhor Deus Todo-Poderoso esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:8-18. Quem é o Deus Todo-Poderoso que esteve morto? E se alguém insiste em negar que Jesus é o Todo-Poderoso que esteve morto, carne, filho e reviveu, vamos reiterar: o Senhor Deus Todo-Poderoso que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Confira Apocalipse 1:8-18. Ou seja, Jesus é o único Deus e ponto. E não é um código indecifrável, pois está claro, só os que não são de Cristo negam e negarão ainda. Mas a verdadeira igreja de Cristo recebe o entendimento, crê e anuncia a verdade. 3. Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa suposta da Trindade, e sim a manifestação do Espírito de Deus, o Criador, e do Cristo ressuscitado, conforme mencionamos neste vídeo. O Espírito de Cristo, Deus,
habita em todo aquele que nele crê, ou seja, Jesus é o único Deus, Espírito, um, e seguimos com mais definições. E prosseguimos com o tema Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. O Senhor Jesus é o único Deus criador de todas as coisas, e assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Observação, tradução, ACF. Agora vejamos a tradução abaixo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:18. Tradução ARA, Almeida Revista Atualizada. Comentário dos textos apresentados. Na primeira tradução ACF, está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Ora, quem criou todas as coisas? Resposta: o Verbo, a Palavra, Jesus, que é o próprio Deus, o que se harmoniza com o texto a seguir. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E assim disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Quem estava no princípio da criação? Resposta: Jesus, o Verbo, Palavra, o próprio e único Deus. E o que disse a palavra? Jesus, Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Em resumo, a palavra falada, que a tudo criou, é Jesus, a saber, o próprio Deus. Agora vejamos a outra tradução. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:18. E por que se diz essa tradução? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Os senhores dos contextos, teólogos e os ditos entendidos da interpretação bíblica e demais contradizentes da palavra de Deus sustentam que, por intermédio dele, quer dizer, Jesus é apenas um agente da criação, intermediário, usado por Deus. Ou seja, nesse entendimento corrompido, Jesus, qualificado como segunda pessoa da Trindade, pelos que sustentam essa crença, nada criou e foi apenas uma ferramenta de Deus na criação. Quanta hipocrisia! Mesmo com a tradução, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Para os verdadeiros cristãos, que de Deus recebem a sabedoria, entendem, por intermédio dele, isto quer dizer, pela palavra falada, Verbo igual Jesus igual Deus, único Deus, Jesus, Salvador, Senhor e Criador de todas as coisas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, pois só a verdade permanecerá na igreja de Cristo. E seguimos com mais definições. E prosseguimos com o tema: Jesus é o único Deus verdadeiro
e a vida eterna. É necessário que todos saibam que Deus é Espírito, como está escrito, João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade. Ora, Deus é Espírito e de maneira nenhuma está nos nossos limites, como já vimos nesse vídeo. Espírito de Deus e Espírito de Cristo igual, um, pois não existe dois Espíritos, de Deus e de Cristo. É um Espírito igual Jesus, igual Deus, igual um, igual único Deus, igual Jesus. Vamos relembrar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Podemos assim entender que todo aquele que crê na palavra da salvação tem o Espírito de Deus, Cristo igual um, Espírito igual Deus, igual Jesus, e ainda podemos confirmar: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. Podemos ver: há um só corpo e um só Espírito, ou seja, Espírito de Cristo, Deus igual um, Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Até aqui podemos ver com os textos bíblicos e exemplos que Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Porém, seguimos com mais exemplos e definições, pois os senhores dos contextos usam a desculpa dos textos isolados e entendimento dos contextos para interpretar o texto bíblico. Porém, é só uma desculpa, pois eles mesmos usam textos isolados, distorcem os textos e os contextos para sustentarem suas contradições à palavra de Deus e até negarem que Jesus é o único Deus verdadeiro. Mas quanto a tais interpretações, está escrito: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a própria perdição. 2 Pedro 3,16. E seguimos com mais definições do tema. Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E seguimos com as partes finais do nosso tema principal. Segue o texto abaixo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. E como interpretar essa profecia, já que sabemos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1:20. Se nenhuma profecia é de particular interpretação, então como interpretar Jesus igual Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz? É tão simples, só Deus é eterno e Pai. Então quem é o único Deus verdadeiro? Resposta: o único Deus verdadeiro e vida eterna é Jesus. Ainda não satisfeitos? Então vamos relembrar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. João 1,14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Só basta esses dois últimos textos para entendermos que o Verbo, Deus que se fez carne, é Jesus. A seguir, textos finais, seguindo da conclusão do tema e após os agradecimentos finais. E para finalizar,
Essa é a conclusão do tema. Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. É heresia a doutrina da Trindade. É verdade que há um único Deus. É verdade que o único Deus é Jesus. É mentira que Jesus foi criado em algum momento da eternidade. É verdade que ele se manifestou em carne. É verdade que mesmo tendo se manifesto em carne, é o único Deus eterno. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Pedimos, se possível, compartilhem esse vídeo e se inscrevam nesse canal. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém. Obrigado a todos.